Hoje é dia de Santa Cruz estrear na Série C do futebol brasileiro. Logo mais à noite na Arena de Pernambuco. Como o Santa vai jogar? Qual a provável escalação? Arbitragem? Vamos falar do jogo. Tem esquema aí de trens também para levar o torcedor para a Arena e de ônibus. Vamos falar tudo isso aqui agora na Best TV. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Vamos falar do Santa Cruz agora? Tricolor do Arruda fazendo a estreia na Série C, o começo de tudo. Santa precisa voltar urgentemente à segunda divisão do futebol brasileiro. E nem pensar em voltar para a Série D, hein? Nem pensar. E tá aí, ó, tá na tela essa imagem, inclusive uma imagem da Arena aí, ó. Hoje tem Santa, foi postado lá no Instagram do clube, né? Gente, eu queria dar um recado para vocês aqui. Já de cara, que é o seguinte: o Santa Cruz, na minha opinião, deveria estar jogando no Arruda. É a casa coral, é a casa do torcedor do Santa. Eu até compreendo que há uma certa dificuldade de arrumar recurso para melhorar o estádio, para fazer as reformas que precisam ser feitas, para atender os itens de segurança, para ter os laudos que tem. Agora, lembre que foi prometido pela direção, não sei se direção, comissão patrimonial, prometeram que o torcedor do Santa Cruz viria o time dele jogar, estrear na Série C jogando no Arruda e não na Arena de Pernambuco. Mas infelizmente não deu. Vai ser na Arena hoje à noite. Eu torço muito para que o torcedor leve seu incentivo, seu apoio. Você sabe que não é fácil chegar na Arena por todas as dificuldades de trânsito e tal. Mas é o Santa começando, torcedor, a sua trajetória aí de volta à Série B. É importante que você se faça presente, leve o seu apoio. E aí, esquece a história agora de Arruda por enquanto. Deixa eu ver se a direção vai entregar posteriormente, ou pelo menos o anel inferior para o Santa Cruz levar seu torcedor para apoiar o time lá. Você sabe que o Santa está num problema financeiro gravíssimo, né? Inclusive com a história da SAF, que deu para trás. E o pior, não é só dar para trás, é os investidores desistirem, não botaram valores bons, um valor, se fala em 5, 7 milhões ali, e agora os antigos investidores estão querendo 30 milhões para poder desistir, ou passar para uma nova SAF. Ou seja, emperrou tudo lá, porque quem aí tem 30 milhões para... se é para dar para esses caras, 30 milhões já investe no clube, já paga salário atrasado, já mantém elenco em dia, porque vai ser muito importante, por exemplo, que o Santa mantenha seu elenco em dia, pagar os jogadores para poder lutar em campo, para poder subir de divisão, pagar os funcionários que precisam também receber. Então, o bicho pegou aí. Mas já que é na Arena, torcedor, faça o possível para estar presente, para apoiar a equipe coral, porque hoje é dia de Santa Cruz e a gente espera vê-lo por lá. Vou falar um pouco do jogo agora, que esse Itabaiana não é fácil não, hein? É um time que pode complicar. É de Sergipe, não tem essa expressão nacional, mas é bem treinado pelo Gilson Kleina, experientíssimo Gilson Kleina, e pode dar trabalho ao time do Santa. Vamos falar um pouco do Claudinei? O Claudinei tá início de trabalho, né? Ele que tem o César como auxiliar. A gente vai ter que julgá-lo agora na competição, né? Os primeiros jogos, o Santa não mostrou uma boa ideia, os amistosos e tal, mas é muito cedo, precoce pra gente avaliar. Agora a gente vai testar realmente quando o Claudinei pôr seu time em campo e botar o Santa para jogar. Ele já tem, inclusive, uma provável escalação. A gente vai falar para vocês agora pro jogo de hoje, ó. A possível escalação do time é essa aí, ó. Gabriel Souza no gol, entrou bem, tem jogado bem. Israel, bom, inclusive um lateral que apoia muito. Eurico, Edson Miranda e Zé Mário. Pedro Favela, Balotelli e Vitinho ou o Regis pode fazer sua estreia hoje, talvez entre no segundo tempo. Ronald, Renato e Quirino ou Thiago Max. Eu não botaria o Quirino, minha opinião. Já começaria com outro jogador que fosse o Thiago ou um outro mais uma formação diferente, mas eu não colocaria o Quirino. O problema aí vai ser do Claudinei, e o torcedor do Santa pode pensar, e tomara que o Quirino entre, que ele faça gol, que ele ajude o time do Santa, mas ele ficou devendo já no campeonato estadual. Falar um pouco do Gilson Kleina, já falei da experiência do Gilson, né? Onde ele tá? No Sergipe. Já o Gilson treinou time de Série A, time de Série B. Hoje, claro, tá na Série C, mas é um grande profissional, entende da bola e sabe montar time para jogar esse tipo de divisão aí. Tem a escalação dele, a provável também, do time do Itabaiana que o Santa vai pegar, ó, a provável escalação do Itabaiana: Jefferson, Isaac, Betão, Lígia, conhecido Lígia, jogou no futebol cearense um tempo, Tarcísio na defesa, uma defesa com 3 zagueiros, pelo que a gente tá vendo ali, né? Quem mais? Lucas Bessa, Cal, Dione,
Leilson ou Rodrigo Alves, Elimar, Everton, Canela ou Luan Silva, provável escalação do Gilson Kleina para o jogo, para a partida. Vamos ver o Claudinei, porque essa semana ele deu uma coletiva falando, inclusive, e foi antes até, porque estamos já, o dia do jogo é hoje, né? Mas se for uma gravação feita, quando ele estava ainda preparando, ele vai dizer que faltam 3 dias ainda, 4 treinos para a estreia do time, mas ele falou de como foi essa preparação, de como está sendo preparado o time para o jogo, e depois a gente tem outra fala dele, onde ele fala das contratações. Vamos primeiro ver como é que o time está sendo montado e como foi a preparação. Falar em termos de escalação agora é muito precoce, né? A gente tem bastante tempo até o jogo, ainda temos 4 sessões de treino até o jogo. Então a gente tem algumas opções, tem algumas variações que a gente vai testar, ver o que vai ficar melhor. Analisamos o adversário, acabamos de rever aqui o Itabaiana, a gente já tinha visto os jogos dele, agora já vimos o compilado aqui. Então a gente vai em cima do adversário, ver qual é que os jogadores que encaixam melhor para a característica, para o perfil, e até a melhor forma da gente atuar para levar alguma vantagem. A questão de ter a minha cara, a gente está procurando desde o dia que eu cheguei, né? Lógico que isso aí demanda tempo, mas agora a gente tem um tempo um pouquinho maior. Não com todos os atletas foram chegando, né, semana a semana, nem todos estavam aqui nas 4 semanas que a gente trabalhou. Então agora a gente vai procurar focar em ter uma equipe agressiva, tentar pressionar alto, tentar marcar, dificultar as ações do adversário, dificultar que o adversário saia jogando com tranquilidade, procurar ser uma equipe que marque alto ali, que dificulte, mas aí também depende do adversário, né? Com os mecanismos do adversário, às vezes você tenta, o adversário tem algum mecanismo que dificulta a tua marcação alta, você tem que, às vezes, dar um passo atrás para depois dar um passo à frente no jogo. Mas a ideia nossa é essa, uma equipe que vai brigar por todas as bolas, uma equipe muito competitiva, muito organizada taticamente, e que uma equipe que termine bastante a jogada. Quero que uma equipe busque sempre finalizações, né? Tá cruzando, tá finalizando, que é uma coisa que eu acredito bastante. Aí o Claudinei, né, que tá confiante nessa preparação que foi feita para o jogo. A gente torce muito para que dê certo com o time do Santa Cruz nessa estreia. Eu vou falar das contratações um pouco, mas o Claudinei tem uma fala dele que ele fala também dessas contratações. Olha, eu gosto dos nomes, né? Vamos ver se eles entregam em campo o que o torcedor espera. O Regis, o Fabinho e agora o Everaldo, né, que foi o atacante recentemente contratado, são peças de jogadores que a gente até pensaria nele jogando uma Série B. Imagina na Série C. Então, o Santa fez um esforço tremendo aí para trazer esses caras, que são jogadores de um salário um pouco mais alto, o Regis principalmente. Não são jovens, né? Mas o Santa não dá para contratar um jogador jovem com qualidade, porque esses caras estão em outros clubes de divisões maiores. Mas no esforço, gosto dos 3 nomes, do Fabinho, um volante, guerreiro, brigador, que também é bom de grupo, o Regis, que é um meio articulador, que pode revezar com o Patrick Alain, né? Não pode jogar os dois, eu acho, mas pode revezar ali, e também o Everaldo, que é um atacante que tem nível até para B, vai jogar defendendo o Santa, que é o time da sua família, a Série C. O Claudinei fez uma avaliação sobre as contratações, quando foi perguntado na coletiva, vamos conferir. Eu acho que as contratações foram muito corretas, muito assertivas, né? Pelo que esses atletas já fizeram em outros clubes. A gente espera que eles consigam fazer aqui. O futebol, nada é certeza no futebol, né? Você pode pegar um atleta que vem de 3 temporadas maravilhosas, o clube contrata, ele vai e não joga, não rende, né? Em qualquer divisão, em qualquer cenário. Então a gente procurou contratar atletas que a gente conhecia o perfil, alguns eu tinha trabalhado, outros tinham trabalhado com o Alex, com o Moisés, enfim, o próprio Pedro, os atletas que a gente conhecia, e para a gente procurar errar o mínimo possível. A contratação do Everaldo, né, foi a última, não porque a gente deixou para ser a última, que realmente demandou uma negociação aí, o atleta estava na cidade, e não tinha essa questão, não tinha essa urgência, porque ele não estava com o contrato assinado, então não dependíamos da janela, então a gente pôde negociar, o Alex pôde negociar um pouquinho mais, mas não é nada muito fora do padrão, não adianta a gente achar que é uma coisa muito fora da realidade, não é, né? Um atleta, lógico que tem o seu histórico no futebol, a gente acha que ele vai ajudar, é torcedor do clube, né? A família toda feliz que ele acertou aqui, isso é um fator positivo também, mas eu acho que a gente foi uma janela muito positiva, né, pelas nossas pretensões. Lógico que o número alto de atletas demanda que daqui a pouco vai ter que sair um ou outro, né? Mas a gente também não, como eu já falei anteriormente nas entrevistas, ninguém vai expulsar ninguém de Santa Cruz, a gente está vendo algumas situações para esses atletas saírem, o clube também tem que fazer alguns acertos para eles poderem sair, né? O atleta tem que receber alguma coisa para sair às vezes. Então, todos que estão trabalhando muito bem, ninguém está trabalhando de má vontade, ninguém está treinando separado. Então, em algum momento, até um atleta que a gente está com previsão de sair, daqui a pouco tem oportunidade de entra, vai bem, rende bem, acaba ficando, o futebol é assim. Então, a gente está bem satisfeito com a janela, esperamos que os atletas possam entregar o que a gente espera deles.
E o importante é que a gente tem um leque muito grande para, taticamente, mexer bastante com a equipe. A gente tem um número bom de volantes para mexer, tem bastante extremo, tem 3 atacantes de área, né, 3 centroavantes, como a gente costuma dizer. Então a gente consegue mexer bastante com a questão tática, né? A gente pode jogar de uma forma em casa, daqui a pouco fora a gente pode mudar a forma de jogar de acordo com o adversário. Pronto. Eis aí o Claudinei falando também das contratações, né? Nesse momento, contratação tem que ver jogando, né, torcedor? A gente tá avaliando aqui na teoria, nos nomes e tal, do que eles já fizeram, do que eles já mostraram em outros clubes. Vamos ver com o Santa, com o entrosamento, com o treinamento, com o Claudinei comandando, como é que esse time vai se comportar. Mas vamos torcer muito para que o Santa conquiste essa primeira vitória, dá um passo certo, né, com o pé direito logo nessa estreia do campeonato. E olha, para facilitar a vida do torcedor, a CBTU informou hoje que nessa segunda, devido ao jogo do Santa Cruz e Itabaiana, olha, às 20 horas, às 8 da noite na Arena de Pernambuco, né? Haverá um esquema de trens na estação do Camaragibe, hein? Que serão usados para agilizar o escoamento de torcedores concentrados na estação Cosme e Damião após o jogo do Santa Cruz. Então, o torcedor está preocupado de chegar cedo no trabalho amanhã, que vê o jogo sair tarde, então vai ter um esquema um pouquinho mais longo ali para atender o escoamento do torcedor na Arena de Pernambuco. Vamos lá, torcedor coral. Apoiar o Santinha para quem sabe conquistar essa primeira vitória na Série C. Série D nunca mais. E tem que subir para B. É a meta do Santa nesse ano. Dá o like aí se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Valeu, tchau.